E aí, pessoal, saudações a todos. Meu nome é Charles Dias. Você está no canal de desenvolvimento pessoal e profissional. Desde já eu expresso aqui a minha gratidão a você. Receba aí um forte abraço. E eu estou tratando de temas relacionados, temas concernentes ao pilar espiritual. E hoje o tema também é bastante sério, mas eu tenho que falar essas coisas porque poucos estão dispostos a realmente dizer a verdade, e a verdade ela é única, não tem a verdade de um, a verdade do outro. O que existem são pontos de vista diferentes, mas a verdade é só uma. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele é só um. E ele disse sim, sim ou não, não. O que ele se agrada de nós é essa postura do sim, sim ou do não, não. Esse meio termo, essa atitude de ficar flexibilizando o evangelho, fazendo dele um evangelho casual e algo que está na moda, uma tendência. E levar também tem uma palavrinha que eu estou buscando aqui, mas ainda não vi a minha memória. Espero que venha porque eu posso contribuir. Eu quero contribuir ainda mais. Eu sei que eu estou contribuindo, mas eu quero contribuir ainda mais para com sua vida. E hoje eu inicio com sim, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se permita esse desenvolvimento pessoal e profissional e ative o sininho porque todo dia tem vídeo novo para você. Então, começando, Romanos capítulo 1, a passagem é um pouco longa, mas ela é tão interessante que talvez você nem sinta quando eu chegar na conclusão. Romanos capítulo 1, do versículo 18 até o 32. Portanto, se eu lesse somente isso, seria o suficiente. Eu nem precisaria entrar em detalhes. E o Espírito Santo faria a obra, traria a você a convicção, mas eu vou também dar essa explanação depois dessa leitura. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Você vê que a verdade, ela está aí, mas as pessoas tiram essa verdade para colocar em justiça. Aquilo que não é referente a um atributo de Deus. Deus é verdadeiro. Então, o que as pessoas estão fazendo? Estão tirando Deus da escola, Deus da política, tirando Deus da sociedade, Deus de suas casas, Deus de seus casamentos, tirando Deus dos seus relacionamentos, tirando Deus de tudo. Depois, quando vem a avalanche, a tsunami, as tempestades, elas clamam: Deus, onde tu estás? E é como eu sempre digo, Jesus é um gentleman, ele não vai invadir sua vida. Isso aí o diabo é que faz. O diabo é que não tem cortesia nenhuma, ele simplesmente invade. Principalmente se nós dermos brecha. Na verdade, é se nós dermos brecha para ele, ele vai realmente invadir. Mas por meio da obediência, em viver a verdade, nós estamos protegidos, porque o diabo fica ao nosso derredor. E aí ao nosso redor ficam os anjos. E tem muitas coisas que nós somos livres, muitas coisas que não nos acometem, isso por conta da misericórdia de Deus. Que Ele nos livra por conta disso, dessa misericórdia. Porque se fosse pelas nossas próprias obras, seríamos fulminados. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, isso no versículo 20, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus,
nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. O que eu vejo aqui? Que olhamos para a natureza, uma coisa tão simples, na verdade grandiosa, e em determinado ponto de vista pode ser complexa, mas assim, quando nós contemplamos a Deus por meio das coisas criadas da natureza, nós podemos ter essa convicção, se quisermos, de que Deus existe. Então essas coisas provam a existência de Deus, elas falam que há um Criador. E quando chega aqui nessa parte que os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se, pensamentos fúteis são pensamentos insensatos, improdutivos, e onde a mente vai, o homem a segue. Assim como o homem pensa, assim ele é. E muito do que pensamos é fruto daquilo que ouvimos, daquilo que vemos, daquilo que falamos, do tipo de sentimento que nutrimos, dos nossos relacionamentos, nossas conexões. Tem muito a ver com isso, com aquilo que lemos. E tem muita coisa inútil, muita coisa fútil por aí que as pessoas estão colocando para dentro. Lixo, detritos, elas colocam para dentro e querem ter uma vida de unção, de poder, de autoridade, de plenitude. Não dá para funcionar. Não dá para funcionar assim. Se nós quisermos essa vida de plenitude, de alegria, de felicidade, de satisfação, temos que começar com a gratidão. Porque aqui o coração insensato deles obscureceu-se. No escuro, com a ingratidão, fica tudo escuro. E aí nós deixamos de ver, nós escolhemos fechar os olhos para tudo que Deus faz em nosso favor. Tudo que Deus faz por nós. E esse é um problema sério na igreja, nas pessoas hoje, porque estão servindo a Deus por aquilo que Ele pode dar. Estão buscando as mãos de Deus e deixando de buscar a face dEle. Estão buscando o que Deus pode fazer por elas. Ali entrar na fila do milagre. Depois de tantos atos de ignorância, de negligência, de desobediência, elas querem que Deus faça assim uma mudança instantânea na vida delas. E elas possam ter um milagre. É só isso mesmo? Você vai viver a bel prazer e depois buscar o milagre de Deus? Isso é justo? Isso é sério? Você é pai, você é mãe, você gostaria que seus filhos fossem até você só para pedir? Ou você gostaria que eles agradecessem? Que eles expressassem o amor deles por você por meio da obediência? Eu estou fazendo aqui uma analogia, colocando um outro exemplo, tal como que Jesus diz: se você me ama, você me obedecerá. Temos obedecido a Deus ou temos sido rebeldes, incongruentes na nossa forma de viver e agradá-lo, reconhecendo o que Ele tem feito por nós? Vamos lá, versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E geralmente essas pessoas que se dizem sábias estão se sentindo amparadas pelas tantas titulações e credenciais que elas têm antes do seu nome, antes do próprio nome. Eu sou apóstolo, reverendo, bispo, diácono, presbítero, eu sou estagiário do Espírito Santo. Eu sou estagiário não, eu sou o Espírito Santo Júnior. Eu sou um semideus. Elas se acham sábias. Elas se intitulam poderosas, doutas na lei, mas estão sendo loucas porque estão sendo imprudentes. Estão agindo de forma leviana com o Evangelho, com a palavra, e usando para autopromoção, autoprojeção. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis.
Por isso Deus os entregou em impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador que é bendito para sempre. Amém. Eu não terminei não, eu disse amém porque está aqui. Idolatria. Quando você se coloca numa posição de autopiedade, de vítima, isso é idolatria. Eu já falei a respeito disso em algum vídeo anterior. Porque você se coloca no centro, quer que todos, inclusive Deus, faça aquilo que você quer. Então, sai desse lugar de vitimismo, de autopiedade, de autocomiseração e comece a buscar em Deus a sua identidade, a fortalecer sua crença de identidade, saber quem você é. Tem muitos cristãos que não sabem nem quem são em Cristo. Eles não sabem. Não sabem. Eles sabem o que Deus pode fazer por eles. E, na verdade, eles querem o possível e o impossível. E eles querem ficar deitados eternamente em berço esplêndido, esperando em Deus, quando na verdade é Deus que já está esperando por eles. Agirem, porque tem poder quem age. E essa idolatria eu me lembrei logo de algumas pessoas que estão aí com uma projeção nacional ou mundial, que são grandes pregadores, grandes cantores, enfim. E tem, sabe, uma multidão que vai atrás dessas pessoas, idolatrando-as, colocando elas numa posição quase que inalcançável, ou até inalcançável, como se elas fossem perfeitas. E quando essas pessoas não atendem às expectativas, aí pronto, deleta, exclui, para de seguir na rede social. São seres humanos, têm vulnerabilidades. Você pode ficar ali se esgueirando para pegar um autógrafo e de repente ele não dá para você. E aí ou você tem uma atitude de misericórdia e perdão e de maturidade, ou você vai ficar, não me deu autógrafo, não tirou foto comigo, vou parar de seguir no Instagram. Isso tudo é idolatria. Não é amor, não é admiração. Porque quando não atende às suas expectativas, você cai fora. Então não pode ser amor. Porque o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor perdoa, o amor dá o benefício. O amor misericordioso. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Está tendo uma briga gigante, né, de vários cristãos contra os gays, contra os homossexuais. Eu acredito que apenas uma palavra findaria esse tipo de combate. Respeito. Isso não quer dizer que você vai ter que falar o que alguns homossexuais querem ouvir, que é o seguinte: eu concordo com o seu pecado e concordo com você. Não podemos, porque é a regra de fé e prática. É dizer, não concordo com o pecado, mas te amo em Cristo. Cristo te ama e Ele me ensina a fazer isso. E eu estou aqui para ajudar você, não somente em relação a isso, mas em outras coisas, porque estão focando tanto no pecado sexual. E eu fico com o pé atrás com essa galera que fica focada demais em recriminar os outros por causa de pecados sexuais. Eu tenho a impressão, já vi vários exemplos de pessoas que fazem isso, tentando desfocar, tirar elas do eixo, porque elas também estão na mesma onda, no mesmo pecado, adulterando, olhando, desejando o marido do outro, a mulher do outro, enfim. O marido da outra, sabe, desejando perversões sexuais. Então, o que acontece? A partir do momento em que nós tivermos respeito
uns para com os outros, respeito e amor, que eu acredito que é a base de qualquer relacionamento, muitos desses combates irão findar. Nós podemos viver bem, mesmo discordando do comportamento do outro. Podemos suportá-lo, tolerar. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Deus, ele dá o livre-arbítrio. Ele dá o livre-arbítrio. Se você quiser, se não se conformar com esse século, ele pode transformar você. Ele pode me transformar. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. É o dizer sim. Tem muitos líderes que estão concordando com o que suas ovelhas estão fazendo. Eles têm ciência do que elas estão fazendo. Está claro para todo mundo. Elas não fazem questão de esconder. Elas moram com o namorado, com a namorada. Estão ali se abrasando. A liderança sabe. Mas essas pessoas continuam ativas no ministério. Elas não são acompanhadas. A fofoca está pipocando, mas elas não são chamadas para um diálogo, para uma conversa, para serem ouvidas e para ouvirem também o que a palavra de Deus diz a respeito e serem ali ensinadas em amor, alertadas, abraçadas, acolhidas e acompanhadas, porque é muito fácil corrigir. Agora a questão é o passo é corrigir, restaurar e recolocar. Muitos de nós somos bons na parte da correção. Eu vou te consertar. Agora, restaurar e recolocar demanda tempo. E talvez você fez alguma coisa que é reprovável diante de Deus e diante dos homens. É reprovável e aí aquilo apareceu. E aí você quer, talvez, em menos de uma semana já ser recolocado de novo. As suas atividades, no contexto religioso. Você pode ser perdoado em um instante, mas não pode ser restaurado assim em uma semana. Se permita, e se você não teve respeito suficiente para estar em determinada posição, respeito o suficiente para, com aquela posição que você estava tendo, então agora se preserve. Sabe? Dê um tempo para si, para ressignificar a sua vida, seu sentido, seu propósito de vida. Dê um tempo para si. Deixa aí essa onda passar. Se reinvente. Busque de Deus. Mais intimidade. Intimidade do Senhor para aqueles que o temem. Busque desenvolver esse temor, essa reverência, essa obediência. Expressar a gratidão com atos, palavras e ações. E continuando aqui, eu anotei algumas coisas, eu até compartilhei isso no encontro de adoração, comunhão e intercessão, que foi um evento, na verdade um projeto que eu ainda tenho, que tem uma página no Facebook, encontro de adoração, comunhão e intercessão, coloquei lá, teve parte 1 e parte 2, essa mensagem é muito grande. E aqui eu estou resumindo a você. Eu elenquei algumas questões pertinentes à igreja e alguns problemas, como por exemplo, falta de oração, de devocional. Isso é uma disciplina bíblica. Daniel orava 3 vezes ao dia. Nós temos acesso hoje à palavra do celular.
Eu não levo mais nem a Bíblia para a igreja, eu já tenho um aplicativo de celular, no celular, da Bíblia toda, tá tão fácil. Tem tantas livrarias evangélicas por aí, tantos livros bons que contêm a palavra de Deus, e nós nem damos importância, temos muito, sabe? É como aquele turista que não tem praia na cidade dele, onde ele mora, no país, vem para cá para o Brasil e fica deslumbrado, fica extasiado. E nós não damos importância para litoral, praia, que temos muito. E geralmente há uma tendência das pessoas desvalorizarem quando tem essa fartura. Já tenho muito mesmo. E aí as pessoas não estão lendo a palavra, não estão meditando, não estão orando, não estão jejuando. Ah, eu não tenho disciplina. Tem sim. Tem sim. Você não recebeu um espírito de medo, mas de poder, amor e temperança. Temperança, autocontrole, domínio próprio. E eu já falei isso em vídeo anterior. Você desenvolve seu músculo trabalhando, exercitando. De outra forma, ele atrofia. Se ficar parado, nós somos feitos para nos mover, para sair do lugar de comodidade que limita a nossa visão. E você só vai conhecer a Deus se você se expor à palavra dele. É um espelho, todos os dias. É todo dia. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao Pai em secreto. E em secreto ele te recompensará. O problema é que as pessoas estão buscando só no culto, só o profeta, fazendo do profeta pai de santo, querem receber palavra de encorajamento, dizer o quanto que é bom, maravilhoso, mas não busca a palavra, a revelação. Tem cartas, coisas maravilhosas aqui escritas para você e para mim. Eu quero que Deus fale comigo. Abra a Bíblia. Tenha uma regularidade de devocional, de leitura, meditação, de oração. Faça isso. E jejum não é só de comida, não. Você pode se privar de outras coisas também. Essa televisão, porque tem tanta coisa, já é um outro ponto aqui. É reality show, é novela, essas porcarias que não agregam nada a ninguém, só coisas fúteis. Coisas fúteis. Ensinamentos tortos. Será que é tudo? Não sei se é tudo também. Às vezes aparece ali alguma coisinha que seja considerável, você pode reter o que é bom, mas quando você dá audiência para isso, eles se fortalecem. E há um público muito grande de pessoas que se consideram cristãs no Brasil. É um público muito grande. Se essas pessoas se negassem a assistir determinados filmes, a ver determinadas novelas e programas na TV, essas coisas já não estariam mais lá. O problema é que, nossa, que absurdo! Nossa, eu estou chocado. Queima Jesus, queima Jeová, desliga a sua TV. Vá dar audiência, vá dar ibope para aquilo que é bom, amável, respeitável, aquilo que edifica a quem ouve. Pirataria. Hoje quem é que compra CD, né? Muito pouca gente compra CD. Agora, talvez você tenha gato aí da internet, da luz, água. Isso é certo? Tá sonegando imposto, vivendo uma vida fora do padrão de excelência e de integridade, de honestidade, de dignidade. Você pode consertar a sua vida. Você pode sair dessa bagunça. Você pode sair dessa bagunça, porque eu nem sei se isso é brecha, talvez já é um portal pro cão. Um portal pro diabo se andar na sua vida. É dirigir sem carteira, usar carteira de estudante dos outros, uma galera que não usa cinto, nem capacete. Ai, Jesus Cristo, um monte de irregularidade. Com quem que você tem se relacionado? Quem são seus amigos? Eles estão lhe ajudando a ir mais alto ou a descer mais? Tô ocupado, é uma galera que faz, tá ocupado quando chega no final do dia que você fez, eu não sei que eu tô...
Sei que eu fiquei ocupado o dia todo, estou cansado. Não tem nenhum lugar na Bíblia que Jesus disse assim: eis que vos digo, ocupai-vos. Ele nos diz para sermos frutíferos, frutíferos. Isso significa dar bons resultados. E tem gente que usa isso como desculpa para não fazer o que Deus quer que elas façam. Abusam do corpo, da saúde. Eu creio em Deus que eu vou perder peso. Mas não faz uma atividade física, meu querido, minha querida. Não se move. Tudo que vem você come. Nem seleciona, simplesmente pega. Não está com fome, mas pega e vai comendo tudo. Talvez tenha alguma falta aí. Esses excessos revelam alguma falta. Alguma falta, isso eu quis dizer. Alguma falta. E o excesso é o playground do diabo. Gente que não respeita pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue o teu dia sobre a terra. Não tem compromisso na obra de Deus. Diz que vão fazer e não fazem. Ou fazem mal feito. E vão empurrando com a barriga. Porque Deus entende. Deus não entende não. Deus não entende. Deus está vendo, mas Deus ele não entende isso. Essa atitude de relaxamento. Nossa, de avacalhar com a obra dele. E nós vamos prestar conta disso. Deus ele nos deu o melhor. O que nos leva a pensar que nós temos que dar o pior? Ou qualquer tipo de oferta, como o Caim fez lá. E muitos têm feito também. Grupinho na igreja. Eu falei ontem sobre unidade e falsidade. Um monte de grupinho, as patotas, acepção de pessoas, essa atitude crítica, opiniosa, gente que não quer se submeter a líder. Muitas vezes tem uma liderança aí que foi eleita por causa do dízimo alto que eles têm, então tem que dar uma posição para agradar essa galera. Mas é um povo que não tem respaldo, não tem autoridade, não conhece a palavra, tem umas atitudes assim totalmente incoerentes com o padrão do cristianismo. E aí talvez seja um motivo de muitos não quererem respeitar, seguir. Nós não podemos desrespeitar ninguém, mas talvez líder que elegeu essa galera do dízimo alto, talvez é por conta disso que seu rabano está indo para o culto, não está mais ativo como estava antes. Enfim, o pessoal brigando, as denominações brigando, não se prega mais sobre santidade. Eu preguei, dei uma mensagem aqui a respeito de santidade, ela não teve muitas visualizações não. Isso é uma evidência.